E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um videozinho. E hoje, estamos aqui com ela, a ilustríssima câmera Lambi Lambi. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Lambi Lambi. O que é o Lambi Lambi? Lambi Lambi é uma modalidade da fotografia, uma técnica, uma prática, enfim, um ramo da fotografia, aonde ela surge, com o uso da câmera Lambi Lambi, da câmera laboratório, da câmera caixote, tá? E essa câmera, ela tem uma especificidade muito grande, que é o quê? Ela é a câmera e ela é o laboratório, por isso que eles chamam de câmera laboratório, bem? Então, o fotógrafo Lambi Lambi, originalmente, ele vai trabalhar com placas de vidro, tá? E depois com negativos de acetato, ou em algumas localidades, em algumas circunstâncias, com o negativo de papel, tá? Então ele vai trabalhar refotografando o papel. Então ele fotografa com o papel vai sair em formato negativo, e aí ele vai refotografar aquele negativo para que saia um positivo. E a câmera Lambi Lambi, ela vai surgir no começo do século passado, na virada do 18 para o século 19, e ela já está associada com uma fotografia industrializada. O fotógrafo Lambi Lambi é um fotógrafo que ele vai fazer o uso já de produtos industrializados, do filme, do revelador, do negativo, do papel, já industrializados, diferente de outros fotógrafos que antes disso, que outras práticas fotográficas que surgem ainda com a fotografia mais artesanal, onde o pessoal tinha que preparar a emulsão, tinha todo um trabalho ali, mais artesanal. Mesmo quando comprado o material, esse material é produzido de uma forma muito artesanal ainda. O Lambi Lambi não, como ele já é do começo do século XIX, ele já é depois do surgimento da gelatina, do negativo de acetato, do negativo de vidro, perdão. Então ele já tem essa facilidade do comércio, da indústria fotográfica, que já estava estabelecendo. E é uma prática que existe em praticamente todo mundo. Então praticamente todos os países do mundo aí que tem fotografia, na Ásia, Europa, África, as Américas, enfim, todos os lugares tem fotógrafos Lambi Lambi que fazem uso ou do negativo de raio-x, negativo de vidro, para fazer a foto a partir de contato, ou desse processo de refotografar o papel fotográfico para fazer o positivo a partir do negativo. No Brasil, especificamente, o fotógrafo Lambi Lambi, ele teve uma importância muito grande para a divulgação da fotografia no país. Porque a fotografia, na virada do século, era um produto ainda muito caro, um produto de poucos, Poucas pessoas tinham condições de fotografar-se, de ser fotografadas, de arcar com o custo de um fotógrafo. E poucas pessoas também tinham condições de se tornarem fotógrafos, de manter um laboratório, um estúdio, uma empresa, abrir um comércio voltado para a fotografia. E o fotógrafo Lambi Lambi, ele vem de encontro a isso com um material que ainda, que difícil acesso, caro ainda, para a época, mas é bem mais barato, o fotógrafo ter uma câmera Lambi Lambi, só a câmera, do que ter que manter todo um estúdio, Então isso possibilitou que a fotografia ela saísse de grandes centros e fosse para as cidades do interior, E um dos lugares onde a fotografia Lambi Lambi prosperou bastante, aqui no Brasil, foram em cidades que tinham um grande fluxo de turistas. Como, por exemplo, cidades que recebiam romarias constantemente, e recebem até hoje, aqui no estado de São Paulo, a grande referência é a cidade de Aparecida do Norte, onde um grande fluxo de romeiros que iam para Aparecida, muitos deles, provavelmente a grande maioria, dos interiores do Brasil, dos interiores do estado de São Paulo e de outros estados aí, enfim, não deixa de ser interior do Brasil,
Eles iam para lá fazer a sua romaria, fazer a sua prece, e o fotógrafo lambe-lambe, ele possibilitava que aquela pessoa que saiu do interior, onde muitas vezes não havia fotógrafo, não tinha uma câmera fotográfica, não tinha um estúdio, não tinha nada, ele encontrasse com um fotógrafo lá em Aparecida, onde ele fazia a foto. Fosse uma foto para pagar uma promessa, né? Que ela fez a promessa de tirar uma foto, levar em Aparecida, e lá ele tirava essa foto para deixar em Aparecida pagando a promessa. Ou uma foto de lembrança, para lembrar daquela viagem que, né, muitos acabavam indo uma vez na vida, e olha lá, né, por causa da dificuldade de sair do interior, né, da locomoção, e ir para lá. Então o fotógrafo lambe-lambe, ele acabou sendo a única fotografia de muita gente no interior, principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas mais pobres, as pessoas do campo, que não tinham grana para investir, para ir num laboratório, num estúdio fotográfico e tudo mais. Então a fotografia lambe-lambe teve essa importância muito grande, tanto que no Brasil é comum as pessoas chamarem de retrato qualquer foto, mesmo que não seja um retrato, né? O retrato, necessariamente, é uma foto de uma pessoa, né? um formato de fotográfico, né? Você fotografa uma pessoa, então temos um retrato, uma foto de uma pessoa, mas as pessoas chamam de retrato qualquer coisa. Pode ser uma foto de uma paisagem, uma foto de qualquer coisa, chamava, bater um retrato. O retrato virou sinônimo de foto em alguns lugares, justamente porque a câmera lambe-lambe, ela fazia um retrato. Então o fotógrafo dizia que estava fazendo um retrato, e a pessoa associava que retrato era foto, e virou meio que sinônimo. O fotógrafo lambe-lambe, né, então ele existiu principalmente nesses grandes centros de grande circulação de pessoas, né, mas também nos interiores. Então existem alguns registros, ainda que poucos, de fotógrafos que viajavam, né, para cidades que não tinham fotógrafos, e ali eles ficavam um período e fotografavam, né, aquela cidade. Outros acabavam se mudando para a cidade, morando e fazendo residência, mas levados pela fotografia lambe-lambe. E o grande X da câmera lambe-lambe qual que é? É que tudo isso que eu falo aqui no canal sobre laboratório, né, tempo de revelação, tempo de exposição, os testes que a gente faz e tudo mais, né, e todo mundo que já entrou no laboratório, que estudou o mínimo de laboratório fotográfico, que trabalhou com laboratório fotográfico, sabe de todos os problemas, todos os perrengues que a gente passa dentro do laboratório, né? Questão de tempo, de temperatura, de iluminação e tudo mais para conseguir fazer a foto. E o fotógrafo lambe-lambe, ele conseguia resolver todos esses problemas ali na praça, ali na hora, né? Então é um fotógrafo que tinha muita prática, é um fotógrafo que tinha uma expertise muito grande, né? Para conseguir resolver todos os problemas ali com poucos recursos, né? O que ele tinha era a câmera, né? E uma bolsa ali, um balde que ele carregava alguns instrumentos, algumas coisas que ele precisava, né? Um estoquezinho de químico, um estoque de nivelador, água, um papelzinho ali, um mata-borrão, alguma coisa, e ele fazia tudo aqui. E isso também despertava, né, em alguns casos, um certo problema com os fotógrafos estabelecidos em estúdio, né? E tem alguns lugares onde havia um fotógrafo lambe-lambe na praça, né? Eu acredito que devia ter algum intriga, alguma rusga entre o fotógrafo lambe-lambe e o fotógrafo estabelecido com um estúdio, com um laboratório fixo, que tinha uma loja. Porque o fotógrafo lambe-lambe, ele conseguia fazer a coisa muito mais prática, muito mais rápida, dada essa expertise dele, a prática, a maneira como ele trabalhava. Então, o fotógrafo lambe-lambe, daí que provavelmente vem esse nome, né? Inclusive, o nome lambe-lambe, ele seria uma ofensa, né? Ele seria um termo pejorativo, né? Uma forma dos fotógrafos que tinham estúdio usavam para tentar ofender os fotógrafos lambe-lambes, né? Você é um fotógrafo lambe-lambe, você não é um fotógrafo, você é um lambe-lambe, você é um qualquer um, você é um cara que fica na praça com um caixote fazendo fotos, né? Um fotógrafo de verdade sou eu que tenho um estúdio, que tenho um laboratório, que tenho recursos e tudo mais. Então essa é provavelmente uma das origens do nome. Tanto que os fotógrafos antigos, muitos dos antigos fotógrafos que começaram a trabalhar, né, na primeira geração de lambe-lambe e tudo mais, existem relatos, né, de que eles não gostavam desse termo, né?
Hoje o termo acabou virando até um apelido carinhoso aqui no Brasil, né? A gente acaba usando, é o nome do fotoclube, mas existe esse questionamento ainda, né? Porque entre os fotógrafos, né, mais antigos, lá da primeira geração, isso foi um nome pejorativo, isso foi uma forma de diminuir eles e eles não gostavam desse termo, tá? Então dentro da câmera eu tenho a parte da frente, essa aqui no caso foi feita com a câmera de médio formato adaptada, algumas eram construídas, toda essa parte, a câmera aqui da frente era construída também pelo fotógrafo. Aqui embaixo eu tenho essa parte, essa caixinha aqui, dentro dessa caixa eu tenho dois tanques, né, duas latinhas, onde vai o revelador e o fixador. E dentro da câmera também eu tenho os envelopes, onde eu guardo o meu filme e o meu papel, né? Então ali eu tenho a câmera, né, o vidro despolido, onde eu vou fazer o foco, e aonde eu vou prender o negativo para fazer a foto. E depois, aqui dentro dessa caixinha que fica o revelador e o fixador, eu faço a revelação. Então eu faço a revelação do filme e depois, a partir do filme, eu faço a foto em positivo, nesse caso, tá? Alguns fotógrafos lambi-lambi têm na câmera um braço aqui, perto de uma estrutura de madeira, que depois de fazer a foto com o papel, ele pega esse papel fotografado que sai em negativo, prende nessa estrutura de madeira e refotografa. E aí ele consegue fazer então o positivo a partir do papel negativo. Tudo bem? Outras origens, né, para o nome do lambi-lambi, o pessoal fala, porque dá uma lambida na boca para ficar com os lábios, né, limpinhos ali, brilhantes, para aparecer na foto mais bonito, dá uma lambida no cabelo para ajeitar, associar o barulho, né, o movimento de lavar a foto depois da foto revelada, se ela tem um balde embaixo da câmera para lavar a foto, então esse movimento de lavar o barulho associado com as lambidas do cachorro bebendo água. Então tem várias historinhas, né, da onde teria surgido o nome lambi-lambi, mas realmente bater o martelo qual que é a origem do título, não tem como a gente fazer isso. Muito provavelmente era uma forma, eu acredito, né, que muito provavelmente fosse uma forma pejorativa dos fotógrafos que não eram lambi-lambis tratar os fotógrafos lambi-lambi. E a gente acaba falando, né, muito do lambi-lambi no passado, porque a gente acaba remetendo isso a um período da história onde o fotógrafo lambi-lambi ele era o grande ícone, né, da fotografia, porque ele era o mais popular, ele era o cara que estava na praça, ele era qualquer coisa. Mas a fotografia lambi-lambi, desde que ela surgiu, isso lá na virada do século XVIII para o século XIX, aqui no Brasil pelo menos, até os dias atuais, ela nunca acabou, tá certo? Então você tinha fotógrafos que começaram a fotografar na década de 10, de 20, 30, esse movimento foi diminuindo, né, com o passar do tempo. Nos anos 60, 70, já havia uma popularização das câmeras compactas, de câmera simples de filme, né? E aí o trabalho do fotógrafo lambi-lambi para registrar a viagem, registrar uma memória daquela pessoa que tinha viajado, tinha ido passear numa cidade turística, ele vai perdendo a sua função e ele passa a exercer a função do fotógrafo que faz fotografias 3x4 para documentos. Então você vai ter grande concentração de fotógrafos lambi-lambi, por exemplo, em São Paulo, nas praças próximos às repartições públicas que exigiam fotos para tirar RG, para tirar carteira de motorista, tirar passaporte e tudo mais, carteira de trabalho. E o fotógrafo lambi-lambi, então, nessa situação, ele vai fazer muito fotografia RG, já nos anos 60, 70, 80. E aí, depois, né, com os adventos da tecnologia, os laboratórios vão proliferando, você tem fotos 3x4 mais rápido nos laboratórios, com as polaroides, né? E isso vai tirando a função do fotógrafo, do lambi-lambi, fotógrafo de praça. Porém, o fotógrafo continua existindo. Em algumas praças, né, da cidade, ele acaba, de algumas cidades do Brasil, ele continua existindo como atração turística, né, ainda, como alguém que ainda tenta sobreviver a partir disso. Então a gente tem aí no final dos anos 90, começando 2000,
poucos fotógrafos, mas que ainda trabalhavam com isso, né? Alguns que vêm dessa época ainda, que a fotografia 3x4 era feita na Lambi Lambi, em algumas cidades como turistas, como atração turística, né? Praticamente, como Porto Alegre, né? Tinha um fotógrafo Lambi Lambi, que ele era bancado pela prefeitura, recebia um salário da prefeitura, porque ele, lá se não me engano, a fotografia Lambi Lambi foi tombada com patrimônio, assim como no Rio de Janeiro, acho que em Belo Horizonte também, tem algumas cidades do Brasil, a fotografia Lambi Lambi ela é tombada com patrimônio material. E o fotógrafo, então, ele, né, alguns fotógrafos, e depois a gente tem aí o surgimento de novos fotógrafos, né? Pessoas que vão descobrindo a fotografia Lambi Lambi, né? Essa praticidade, essa prática da fotografia dentro da caixa, como uma forma de expressão artística, uma forma de uso didático, né, da câmera. Então você que trabalha, pessoas que trabalham com fotografia, que dão oficina, que dão curso, que dão aula de fotografia, a câmera Lambi Lambi ela acaba virando uma ferramenta de ensino, porque você não precisa mais ter um laboratório montado, você leva o seu laboratório aqui dentro da câmera para dar suas aulas, oficinas de fotografia, a Lambi Lambi, né, acaba sendo muito útil nisso também. Pesquisas acadêmicas na área de história, conservação de patrimônio, pesquisas, né, na área artística mesmo, fotógrafos que fazem da fotografia Lambi Lambi, né, da câmera Lambi Lambi, a sua ferramenta de trabalho, e criam exposições, e criam, né, obras de arte a partir da câmera Lambi Lambi. Então a gente tem, desde o surgimento da câmera, na virada do século XVIII para o século XIX até os dias de hoje, uma prática ininterrupta da fotografia Lambi Lambi com a caixa laboratório, né? Ela vai sendo ressignificada, ela vai mudando, né, o seu foco em alguns lugares, né, em alguma forma de agir, mas ela continua existindo. Então a fotografia Lambi Lambi ela é muito rica, ela é muito importante para a história da fotografia no Brasil. Infelizmente, ela é muito pouco falada, né? Ela deveria ser mais falada, as pessoas deveriam saber mais o que é fotografia Lambi Lambi. É comum a gente ver, até em grupos de fotógrafos, as pessoas vendendo câmeras, né? Então, qualquer câmera antiga que a pessoa tem, que tenha um folezinho, ou uma câmera grande uma câmera de estúdio, né? Grande formato, câmera para estúdio, as pessoas chamam de câmera Lambi Lambi, né? E, na verdade, não é. A câmera Lambi Lambi é a câmera laboratório. É a câmera que tem dentro dela o revelador, o fixador, a prensinha de vidro para fazer o positivo por contato, ou o bracinho aqui, enfim. É a câmera que você consegue, com ela sozinho, entregar a foto pronta aí para o seu cliente em poucos minutos, tá certo? Então, beleza? Provavelmente vou voltar a falar do Lambi Lambi aqui no canal, tá? E isso foi aí uma pequena introdução, né, do Lambi Lambi. E aconselho vocês aí, sigam, né, no Facebook, tem a página lá do Fotoclube Lambi Lambi, né, que é um fotoclube que nasceu de uma iniciativa aqui no Brasil, né, uma iniciativa da Cássia Xavier, uma pesquisadora e fotógrafa, e, né, do qual eu faço parte, esse fotoclube, e hoje nós estamos aí com 50 e poucos integrantes, né, todos fotógrafos que possuem câmeras Lambi Lambis funcionais e as utilizam, seja para fotografar mesmo, como fotógrafo ganhar vida com isso, ou como uma atração turística, para fazer pesquisa, como material didático, enfim, né? Então sigam a página se você curte essa área da fotografia, né? No Facebook tem lá a nossa página do Fotoclube Lambi Lambi, sempre com bastante informação, com bastante coisa. Os encontros sempre geram os vídeos que sempre estão lá na página, vídeos aprofundando mais sobre alguns aspectos aí da fotografia Lambi Lambi. E por enquanto eu acho que é isso. Agora, gente, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.